Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Pai querido, Pai amado, louvamos o Teu nome na beleza da Tua santidade e na força do Teu poder. Te pedimos, Senhor, que não escondas a Tua face e que fale claramente a Tua igreja. A Tua palavra é uma luz brilhante, ela é um farol que nos ilumina, Pai, e nos mostra os nossos caminhos. Por isso a gente vem te pedir, Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar por onde nós estamos andando. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém, Pai. O texto que a gente acabou de ler é um texto de Neemias, já em Jerusalém. A gente já conhece a história, a gente sabe que ele ficou sabendo da situação em que o povo estava vivendo e que os muros tinham sido derribados, que o templo já havia sido reconstruído e que a situação do povo ainda era uma situação de catástrofe. A gente sabe que Neemias, ele começa a chorar, ele jejua, ele se entristece diante do rei e ele volta para Jerusalém com a bênção do rei, com as cartas do rei, com a cavalaria do rei, para poder abençoar o povo de Israel, abençoar o povo de Judá e reconstruir os muros de Jerusalém. A gente sabe que Neemias ele está diante de uma situação catastrófica quando esse diálogo acontece, e a gente sabe que se a gente parar para imaginar o que está acontecendo ali, a gente vai ver olhos entristecidos, a gente vai ver mulheres com situação de medo, de pavor, talvez por já terem presenciado ou já terem ouvido pelo menos que povos inimigos invadiram suas terras, as violentaram, as maltrataram, bateram muito nelas e suas crianças ficaram abandonadas, seus homens foram levados como escravos, cativos, toda a elite de Israel foi levada para a Babilônia e eles ficaram numa situação deplorável. Talvez se você estivesse lá e pudesse assistir esse diálogo, você veria crianças que choram por fome, você veria olhos entristecidos, desesperançosos. Vocês veriam homens com olheiras, homens que não dormem direito com medo de um exército inimigo ou qualquer outro povo invadir, porque aquela cidade não tem muros. E se a gente remeter a textos da Bíblia para entender a simbologia de um muro numa cidade, a gente vai entender que uma cidade ela necessitava de muros para sua proteção, era muito diferente do que a gente vive hoje. E esses muros de proteção eram muros com guarita, eram muros gigantes, muros que passavam até carros, muros que moravam pessoas, e uma cidade sem muro era uma cidade que entrava e saía aquilo que o inimigo quisesse. E Salomão vai escrever muito bem em Provérbios 25, 28, que como uma cidade derribada e sem muros, assim é um homem sem domínio próprio. Quando a gente para fazer um paralelo daquilo que Neemias está reconstruindo e daquilo que pode estar sendo a nossa vida hoje, a gente começa a perceber que nós precisamos construir muros espirituais. Nós paramos para pensar que nós precisamos de uma proteção espiritual. Nós precisamos colocar diante de nós guardas de Deus para que coisas do inimigo não entrem e saiam da nossa vida à medida que querem. Nós precisamos estabelecer justiça na nossa vida. Nós precisamos proteger o nosso coração. Nós precisamos de proteção espiritual para que a nossa vida não seja destruída iminentemente pelo inimigo. Porém, uma coisa que eu queria destacar nessa manhã, antes da gente imaginar proteção espiritual, muro espiritual, que seria um tema muito bem colocado, eu acho que o texto de Neemias fala muito bem sobre isso, mas eu gostaria de destacar uma outra coisa nessa manhã. Eu gostaria que você percebesse não a questão do muro espiritual, talvez essa seja uma outra oportunidade, talvez nós tenhamos novas chances de falar sobre isso, mas eu quero que você perceba o motivo pelo qual esse diálogo está acontecendo.
Eu quero que você analise o porquê isso está acontecendo e por que isso não pode acontecer na tua vida. Para a gente poder entender o que levou esse diálogo a acontecer e entender o cenário do que está acontecendo em Jerusalém, em Judá, a gente precisa retornar na era em que o período monárquico começa em Israel. A gente precisa entender que logo após o primeiro reinado de Saul, vem o reinado de Davi, depois vem o reinado de Salomão, e logo após o reinado de Salomão, vem o reinado do filho de Salomão, chamado Roboão. Roboão comete uma gafe. Roboão dá uma bola fora. Roboão, ele dá um vacilo daqueles que fica marcado para a história para sempre. Porque o vacilo que Roboão deu é daquele que divide a história de Israel. E Israel passa agora a ter duas linhas do tempo. Israel passa a ter dois reinados. Israel passa a ter dois reis. Um começa a reinar em Judá, que é Roboão, e o outro começa a reinar em Israel, que é chamada a tribo do norte. Judá fica com duas tribos, Benjamim e Judá. A tribo do norte fica com as outras 10. Roboão, ele entra nessa situação porque ele não ouve o conselho dos mais velhos. Roboão, ele entra nessa situação porque Salomão reinou colocando muitos impostos na vida do povo de Israel. Salomão reinou com muita pompa, Salomão reinou com muita riqueza. E Salomão, ele vai colocar Israel num jugo, num peso de impostos, num peso de dificuldade financeira muito grande. Quando Salomão morre e Roboão assume, o povo vai reivindicar os seus direitos. O povo vai buscar mudança naquilo que foi imposto por Salomão. E o povo vai começar a reclamar que eles queriam menos impostos e que eles precisavam ter um jugo mais suave nos pagamentos daquilo que manteria o reinado funcionando. Acontece que Roboão, ele assistindo toda aquela situação, ele diz para o povo o seguinte: olha só, eu vou precisar de um tempo para me aconselhar e depois eu vou dar a resposta para vocês. E Roboão, ele sai dali e ele vai até os seus conselheiros e ele procura dois conselheiros, os mais jovens e os mais velhos. A questão é que os mais velhos, eles dizem o seguinte: Roboão, o reino está numa situação difícil. Você precisa aliviar o fardo do povo. Você precisa colocar o povo numa situação mais tranquila financeiramente. Seu pai viveu numa pompa muito grande. Seu pai sustentava 1000 mulheres. Tudo do seu pai era de ouro. Prata começou a não valer absolutamente nada nesse reinado. Então a gente precisa estabelecer a gente precisa estabelecer impostos menos difíceis para o povo. E aí Roboão vai procurar também o conselho dos mais jovens. E os mais jovens vão dizer o seguinte: olha só, diz para esse povo que eles não estão entendendo nada. Diz para esse povo que se seu pai reinou com muita autoridade, você vai reinar com muito mais. Diz para esse povo que se o braço direito do teu pai era forte, o teu dedo mindinho é muito mais forte do que o braço direito do teu pai. Diz para esse povo que eles não sabem o que é opressão. Diz para esse povo que agora vocês vão saber o que é dificuldade. E Roboão, olhando para o conselho dos mais novos e para o conselho dos mais velhos, ele toma o equívoco de ir até o conselho dos mais novos e obedecer. E ele vai lá e ele diz para o povo que se o povo não conhecia a destra de Salomão, se o povo não conhecia a força do braço direito de Salomão, agora que eles iam ver que o dedo mindinho dele reina com força de ferro. Agora ele vai dizer que o dedo mindinho dele tem muito mais força do que Salomão tinha na sua destra. Agora ele vai dizer que agora o povo vai conhecer o que é opressão. E é nessa situação que o reino é dividido. Nessa situação que o reino começa a ir. Uma parte fica em Judá, outra parte vai para a chamada tribo do norte.
Essa situação, ela cria uma situação extremamente constrangedora e difícil para Israel, porque só Judá e Benjamim ficam na tribo do Reino do Sul. As outras 10 vão para o Reino do Norte, e Israel fica numa situação muito difícil. Acontece o seguinte, que a gente não vai se situar no que acontece na tribo do Norte, porque ela foi logo destruída. Mas eu quero que você preste atenção no que vai acontecer na tribo do Sul logo depois dessa divisão. A tribo do Norte ela é destruída e a tribo do Sul não. Elas enfrentam guerras, dificuldades, adversidades, mas ela permanece de pé. E acontece uma coisa que não pode acontecer na vida de nenhum crente, de nenhuma era, de nenhuma época, que a gente vê acontecendo na Bíblia constantemente e derrubando muitos daqueles que deveriam ser chamados filhos de Deus. A soberba e a arrogância entram no coração daquela tribo. A soberba e a arrogância entram no coração do rei de Judá. A soberba e a arrogância entram no coração da tribo de Judá, o povo de Judá. E Jeremias começa a profetizar dentro daquela cidade, dentro daquele povo, dentro daquela tribo. E eles não dão ouvidos a Jeremias. Jeremias começa a dizer que se eles continuassem vivendo de maneira arrogante, se eles continuassem adorando ídolos, se eles continuassem tendo casamentos mistos, se eles continuassem negando a obediência aos mandamentos do Senhor, a Babilônia iria invadir aquele povo, iria destruir aquele povo, iria levar a elite de Israel, iria levar o rei, os sacerdotes e toda a elite, toda a classe inteligente daquele povo para servir como escravos em terra distante, longe de Sião, longe do templo, longe de Jerusalém. E é nessa situação que Babilônia invade o reino de Judá, invade a tribo de Benjamim, cega o rei, leva a elite sacerdotal de Israel, leva o rei, leva todo mundo que deveria ter alguma classe econômica mais elevada, estudo, inteligência, para servir como escravo numa terra distante, para servir como escravo naquela terra que inspirou o Salmo de número 137, que diz: nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam, porque como nós louvaríamos o Senhor em terra distante, como nós louvaríamos o Senhor longe de Sião, mesmo que os nossos opressores diziam: cantai ao Senhor um cântico, entoai ao Senhor um cântico, nós não tínhamos ânimo para fazer isso. E Israel vivia agora naquela situação deplorável, naquela situação de cativeiro babilônico, naquela situação de cativeiro do povo inimigo. E é isso que vai gerar o diálogo que a gente está presenciando. Mas a gente precisa compreender essa história ainda mais detalhada para a gente entender o que levou Neemias a chegar lá. Porque a gente percebe que Judá, ele nesse momento em que Neemias, ele está sendo copeiro do rei, ele está sendo copeiro do rei da Pérsia, ele não está sendo copeiro do rei Nabucodonosor, ele não tá servindo no reino da Babilônia, ele não está servindo em nenhuma terra babilônica, ele está servindo no reino persa. Então o que acontece nesse meio tempo entre Babilônia e Pérsia, que Israel começa a ser, ao invés de ser escravo da Babilônia, começa a ser escravo da Pérsia. Deus começa a preparar a Pérsia para invadir a Babilônia, para vencer a Babilônia, para levar Israel como escravo. E a Pérsia, ela invade a Babilônia, ela vence a Babilônia, ela leva Israel como escravo, e é por isso que Neemias agora tem uma oportunidade de ter esse diálogo com o rei e de voltar a Israel e ver aquela situação que Israel está vivendo. Deus levanta Neemias numa situação completamente inimaginável. Deus levanta Neemias num reinado que tinha uma política completamente diferente da Babilônia, porque enquanto a Babilônia levava o povo de Israel para poder ser escravo lá, a Pérsia, muito pelo contrário, já tinha vencido Babilônia e agora já tinha tomado o povo de Israel como seus escravos.
ele pega esses escravos e começa a dialogar com esses escravos. Olha, vocês pagando imposto, está tudo bem. Vocês pagando imposto, vocês podem prestar culto ao seu Deus. Vocês pagando imposto, vocês podem manter os seus costumes. E é aí que Neemias aparece. Muito provavelmente Neemias era um sacerdote. A gente não sabe a tribo dele, mas a gente imagina que Neemias era um homem influente, por isso que ele era copeiro do rei. Por causa da política persa, o rei ele mantinha aqueles homens mais influentes próximo dele, para que ele pudesse conter as revoltas. Foi assim que aconteceu no Egito, que teve uma revolta de 5 anos. A Pérsia já estava dominando toda aquela região mesopotâmica, e estava tendo revoltas e mais revoltas para eles conterem. Então eles precisavam manter algumas pessoas da elite de Israel por perto. Então o que acontece é que Neemias está próximo ao rei, e ele está próximo àquele que poderia dar a carta de alforria para Israel, aquele que poderia chegar para Israel e mandar uma cavalaria, mandar um rei, mandar Neemias, mandar pessoas para ajudar na reconstrução daqueles muros que na sua vida e na minha vida podem significar muros espirituais. Só que eu quero chamar a atenção para você uma coisa. A arrogância de Israel, a arrogância de Judá, ela acontece por 2 motivos. Primeiro, Israel tinha um templo. Aliás, Judá tinha um templo, Israel não. A tribo de Judá tinha um templo, tinha um sacrifício, tinha um serviço sacerdotal, e o templo simbolizava a presença de Deus. A tribo de Israel, as 10 tribos de Israel não tinham um templo. A tribo de Judá tinha aliança com o Egito, que tinha um efetivo de exército muito grande, que tinha o desenvolvimento das suas técnicas de guerra muito grande. Em algum momento o Egito foi a nação mais desenvolvida do mundo, e eles sabiam que essa aliança com o Egito poderia protegê-los a qualquer hora e a qualquer momento. Por isso que Jeremias ia lá, profetizava, diziam que eles iam cair, diziam que eles iam ser escravos, diziam que a arrogância deles ia acabar destruindo eles, mas eles não ouviam, porque eles confiavam na presença do templo e porque eles confiavam na cavalaria do Egito. Eles confiavam na força de carros e de cavalos, eles confiavam nas paredes, eles confiavam nos rituais religiosos, e eles continuavam a sua idolatria, continuavam seus casamentos mistos, e continuavam fazendo que a soberba e a arrogância crescessem dentro dos seus corações. Por que eu estou falando isso? Porque só existe uma maneira de Satanás vencer o povo de Deus. Uma maneira. Satanás não pode invadir os muros de Jerusalém. Satanás não pode derrubar os muros de Israel. Satanás não pode invadir a presença de Deus, mas ele pode enviar um presentinho maligno para mim e para você, e esse presentinho que entra pelas portas da cidade vão criar uma soberba dentro do teu coração, dentro do meu coração, para te derrubar. Israel, Judá, só é derrubada porque a soberba e a arrogância invadem os muros de Jerusalém, e como esse presente da soberba e da arrogância entra, invade o coração do rei, invade o coração do povo, derruba esse povo. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o soldado. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tinham muitos sentinelas nas muralhas de Jerusalém, muitos soldados na muralha de Jerusalém, mas mesmo assim essas muralhas caem, a cidade entra em opróbrio, a cidade entra em estado árido, estado seco, estado de desespero, nada permanece de pé nessa cidade, tudo é destruído por causa da soberba e por causa da arrogância. Eu percebo, olhando para a Bíblia, se eu fosse fazer uma teologia da arrogância, eu ia precisar do dia todo pregando, mas alguns textos podem ser citados, e eu acho que você vai concordar plenamente comigo, porque não tem como você ter uma opinião diferente. Adão, por exemplo, estava no jardim,
tudo a seu favor. O mal vivia fora da sua vida. O mal não era conhecido por Adão. O mal era separado de Adão. Mas em determinado momento, Adão olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E entendam o simbolismo. Quando eles mordem o fruto, é um simbolismo de que aquele fruto, aquela maldade estava entrando no coração deles. E aquela maldade entrando no coração deles, aquela semente da maldade entraria e brotaria dentro do seu coração, criaria raízes e criaria frutos e mais frutos de maldade, até nós vermos essas guerras, doenças e maldições que nos assolam hoje. Adão tinha tudo para que a maldade, a soberba e a arrogância ficasse fora do seu coração, mas em determinado momento ele ouve a voz da serpente e ele fala: bom, eu posso comer essa fruta e serei como Deus? Eu posso comer desse fruto e ter conhecimento do bem e do mal? Eu posso comer desse fruto e se assentar no mesmo trono de Deus, ter a mesma visão de Deus? A gente vê Israel inúmeras vezes sendo redarguido, inúmeras vezes sendo orientado, inúmeras vezes sendo chamado a atenção por Moisés, por Josué, pelos profetas, dizendo: se vocês colocarem coisa abominável dentro da sua casa, vocês serão amaldiçoados assim como elas. Vocês têm que detestar a maldição, vocês têm que detestar os ídolos, vocês têm que detestar a mistura, o casamento misto. Não foi o que Salomão fez. Salomão fez justamente o contrário daquilo que ele escreveu. Ele vai dizer nas páginas de Provérbios várias vezes para você se separar da mulher estranha, porque ela vai te trazer ídolos para dentro da tua casa, ela vai trazer soberba para dentro do teu coração. E o que Salomão faz? Ele se casa com 1000 mulheres e ele começa a fazer aliança com povos estranhos, e por isso que Salomão cai. Você vê Satanás tentando Jesus com a mesma estratégia. Quando ele leva Jesus para o alto do monte, o que ele mostra para Jesus? Ele não mostra mulheres bonitas, ele não mostra passeios, ele não mostra nada mais do que soberba e arrogância, para que essa soberba e essa arrogância entre como um presente no coração de Jesus. Se Jesus tivesse falhado ali, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Jesus se defende com a palavra. Satanás começa a mostrar os reinados desse mundo, começa a mostrar os tronos desse mundo, começa a mostrar o domínio desse mundo, mas Jesus diz: isso eu não quero, isso não é para mim, eu vim aqui para outro motivo, eu só presto culto a Deus. Satanás tenta a mesma estratégia com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está caminhando na Grécia, pregando o Evangelho, e se levanta uma menina adivinhadora em Atos capítulo 16, dizendo para ele: eis aí o servo do Deus Altíssimo. Ora, você pode se perguntar, essa menina não está mentindo? Ela, embora esteja sendo tomada por um espírito de adivinhação, ela diz a verdade. Paulo realmente era um servo do Deus Altíssimo. Mas isso é para que você possa entender que Satanás tem muito interesse que você seja soberbo, que você seja arrogante. Para você entender que Satanás tem muito interesse que Paulo olhasse para aquela menina, enchesse seu peito, estufasse seu peito e dissesse: é realmente aqui vai um servo do Deus Altíssimo que até os demônios reconhecem. Esse texto, ele só foi escrito em Neemias, e só vai ser escrito na tua vida e na minha vida se Satanás entrar com aquela fruta, com aquela semente dentro do teu coração. Se Satanás enviar um presentinho para você, igualzinho os gregos enviaram o cavalo de Troia: olha, tem um presente para vocês.
Eles aceitam o presente. Quando o cavalo entra em Troia, os soldados saem de dentro do cavalo e destroem a cidade de dentro para fora. Satanás não tem como tocar na tua vida. Ele não tem como invadir a tua vida. Ele não tem como tomar decisões por você. Ele não tem como invadir o teu coração. Mas ele tem como mandar um presente para você. Ele tem como mandar uma soberba para você. Ele tem como mandar uma arrogância para você. Ele tem como mandar um pensamento elevado para você sobre quem você é, sobre o que você faz na igreja, sobre os cargos que você assume na igreja. Ele faz você pensar que se você sair de determinado ministério, a igreja acaba. Se você deixar a igreja acaba. Se você sair de determinado grupo, o que será desse grupo? Ou o que será do ministério de louvor se eu deixar de cantar? Ou o que será da minha igreja se eu deixar de pregar? Ou o que será de determinada comissão se eu não exercer determinado papel? Ou o que será de determinado grupo se eu não estiver lá para orientá-lo? É isso que Satanás quer que você e eu pensemos. É isso que Satanás quer que você e eu assumamos como posição, assumamos como identidade, soberba e arrogância. E eu só estou chamando a atenção para isso porque eu tenho refletido muito em relação a esse tema, esse assunto, e me entristece muito perceber como que a soberba e a arrogância fazem parte do povo de Deus e da igreja. Para pensar, olha para trás, olha para a história e você vê quanta gente soberba e arrogante dentro das igrejas. E eu me perguntei isso na última vez que eu preguei, me pergunto de novo, e eu quero que você se pergunte: será que essas pessoas têm uma experiência com Deus? Será que essas pessoas têm um contato com Deus? Será que essas pessoas conhecem verdadeiramente a Deus? Será que essas pessoas tiveram em algum momento se colocaram diante do Senhor e se humilharam na presença dEle, reconheceram o seu estado pecaminoso, reconheceram o seu estado deplorável enquanto pecadores? Será que essas pessoas, diante da presença de Deus, diante daquele que é 3 vezes santo, diante daquele que ilumina os nossos caminhos, daquele que ilumina o nosso coração, daquele que ilumina o nosso caráter e o nosso ser, fez a gente se enxergar, fez a gente enxergar o nosso pecado e fez a gente enxergar a nossa lepra? Será que Deus em algum momento se revelou verdadeiramente em nossa vida? Ou será que quem se revelou em nossa vida foi um ídolo? Quem se revelou na nossa vida foi o outro Deus? Quem se revelou em nossa vida foi uma coisa da nossa imaginação? Ou foi o Deus verdadeiro? Porque quando eu abro na Bíblia, eu percebo que Deus odeia a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Quando eu abro a minha Bíblia, eu percebo que Deus, Ele se separa completamente e Ele resiste àqueles que têm coração altivo, mas muito pelo contrário, Ele enche de graça aqueles que se colocam em posição de humilhação diante dEle e diante de seus irmãos. Eu quero encerrar a minha palavra, não quero me delongar, não é o meu objetivo nessa manhã. E jamais, eu acho que esse é um assunto que deve encerrar no meio da gente. Tem uma coisa que me entristece, como que o nosso sistema religioso, ele é feito para algumas pessoas aparecerem, ele é feito para uma mídia exaltar alguns artistas. Às vezes o nosso culto ele é feito para algumas pessoas aparecerem, para algumas pessoas elevarem seus corações, e a gente vê como que isso tem invadido e tem destruído o verdadeiro culto a Deus. Um culto que deveria ser prestado com humildade, um culto que deveria ser prestado com devoção, um culto onde só Deus deveria se assentar no trono. E às vezes a gente pega o trono de Deus,
senta no trono de Deus, quer adoração para a gente, quer exaltação para a gente. E eu quero chamar a atenção para a igreja, que se a gente não se proteger disso, Satanás entra e Satanás destrói a igreja, de dentro para fora. Essa é a única maneira que as portas do inferno têm como prevalecer contra a igreja, não desdizendo o que o texto bíblico diz, porque as portas do inferno prevalecem contra a igreja se ela engolisse a igreja, mas você vê ao contrário, ele envia um presentinho de um cargo, um presentinho de alguma coisa, qualquer coisa que você faça dentro da igreja, que todo mundo vai aplaudir e vai falar assim: nossa, como você faz bem isso, nossa, como você é bom, nossa, se você sair de tal ministério, o ministério acaba. E você começa a pensar que você é muito bom, que você é demais, que você é excelente e que você está acima de tudo e de todos. E assim Satanás te destrói, te derruba, mesmo parecendo que você está de pé. Em nome de Jesus, que a humildade tome conta do nosso coração sempre, que a gente sempre reconheça quem a gente é em Deus enquanto humanos. A gente não passa de pó, nossas obras não passam de trapos de imundícia diante de Deus. A gente não vai ter como se justificar no dia do juízo final. A gente não vai ter como dizer: Deus, eu chegava na hora, Deus, eu pregava, Deus, eu expulsava demônio, Deus, eu cantava no ministério de louvor, Deus, eu participava de comissão disso, daquilo, Deus, eu fazia obra na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro, eu ofertava. Não vai ter justificativa. A única justificativa que a gente vai ter diante de Deus vai ser: Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém, olha para mim, olha para o meu pecado, olha para a minha lepra, eu mereço que o inferno se abra debaixo de mim, que eu seja lançado lá para sofrer eternamente, para queimar eternamente, para ter um coração aflito, separado do Senhor. Mas tenha misericórdia de mim, e que o sangue de Cristo me cubra, e que as obras dele sejam as minhas obras, porque ele me amou e ele fez isso tudo por mim, e eu não faço nada. Tudo que eu faço é só uma maneira de justificar a minha fé, mas é tudo trapo de imundícia e nada mais. Pai querido, Pai amado, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, e Te pedimos, Pai, que o Senhor nos humilhe, nos coloque em posição de humildade diante do Senhor, diante da igreja, diante dos nossos irmãos. Senhor, nos humilhe, nos mostre, Senhor, que nós não somos absolutamente nada, que nós não podemos resolver nada, que nós não podemos converter ninguém, que nós não podemos prestar um culto bom ao Senhor, se não for pela Tua presença, se não for pelo Teu Espírito, se não for pelo Teu ser. Nos mostra, Senhor, que nós não podemos viver uma vida digna, se não for o Senhor nos auxiliando, nos concedendo, abrindo as portas do Seu quarto de ferramenta e nos presenteando com todos os aparatos e todos os detalhes que nós precisamos para cumprir o ministério e o propósito que o Senhor nos deu. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ser cegos, não nos deixe viver na mesma situação de Israel, de muros caídos, de templo derrubado, de pessoas chorando, entristecidas, amedrontadas, mas em nome de Jesus nos faz fortes, porque nós temos muros espirituais construídos, mas nós nos garantimos na Tua presença, não porque nós temos um templo erigido, não porque nós temos uma aliança com o Egito, mas porque o Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem sido o vigia da nossa cidade, o Senhor tem nos dado tudo que nós precisamos para sermos protegidos. Essa oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Uma oração silenciosa.